Boa noite mais uma vez, irmãos, graça e paz. Então, hoje, com a igreja reunida novamente, nós vamos prosseguir no nosso estudo da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Algumas semanas atrás, eu iniciei com a introdução da carta, explicando em que contexto que ela foi escrita, em que momento, o porquê, quais eram as motivações do apóstolo Pedro ali, inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta. E nós ficamos praticamente um estudo todo no primeiro verso de 1 Pedro, né? Que é quando ele vai se apresentar e para quem que ele escreve a carta. Ele escreve para aqueles irmãos da Ásia Menor. E o verso 2, eu ia só ler, é só uma saudação, eu ia só ler e passar direto. Não, eu já vou prosseguir para o restante da carta, para próximo trecho, próxima perícope, mas depois eu comecei a ler, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não tem como eu passar sem a gente estudar de uma maneira mais detalhada, de uma maneira mais aprofundada esse verso, porque o verso 2 vocês vão ver que profundidade, irmãos, que profundidade teológica, que profundidade de cuidado do Espírito Santo de Deus que ele pode ter com um verso das Escrituras, em uma saudação de uma carta. A gente vai encontrar tanta coisa, como eu espero que vocês vejam hoje. O tema que nós vamos trazer hoje, né? Nossa salvação, uma obra do Deus Trino. Irmãos, nesse pequeno verso, nessa pequena saudação, Pedro vai mostrar para nós como que a minha salvação, a sua salvação, foi uma obra do grande Deus Trino. E como todo Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos, de maneira única, porque eles são um, eles fizeram tudo isso que hoje nós podemos experimentar. Nós somos salvos por causa de uma obra do Deus Trino. Todo o Deus Trino, ele esteve presente na nossa obra salvífica. Então, vamos ler mais uma vez aqui o capítulo 1, versos 1 e 2, para não ficar perdido. Isso aqui é a saudação do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Só lembrando, são regiões da Ásia Menor, hoje onde fica a Turquia, a atual Turquia, essas localidades ali. Pedro está escrevendo para esses irmãos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deixei aqui uma breve introdução, só para a gente lembrar do último sermão. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 63, 64 da era cristã, pouco mais aí de 30 anos, pouco menos de 30 anos de quando Jesus morreu e ressuscitou. Para aqueles irmãos, Pedro estava em Roma, e de Roma ele escreve essa carta para esses irmãos que estavam lá na Ásia Menor, onde fica a Turquia, uma região distante, irmãos que estavam passando por perseguição. E aí, o resumo basicamente da carta, e é importante a gente ter essa noção quando a gente vai ler a carta, é esse. Ele escreve para encorajar aqueles irmãos que estavam em meio a provações e dificuldades. Dessa forma, ele pretende, por um lado, fortalecer a fé dos leitores em Jesus e firmar a esperança na eternidade. É interessante notar que Pedro, por muitos, é chamado do apóstolo da esperança. Ele está tratando com pessoas, irmãos, que haviam crido no Evangelho. Alguns eram judeus, outros eram gentios, mas ambos passavam por provações e ambos eram perseguidos por causa da sua fé. Essa carta é escrita com essa finalidade, de trazer segurança para eles, esperança, porque eles tinham que olhar o quê? Para a eternidade. Uma vez que as dificuldades que aqueles homens naquela época, e vocês e eu hoje passamos, são transitórias, mas a herança dos eleitos é eterna. Por outro lado, então esse é um ponto, dá esperança para aquele que sofre. Porque o que nos espera é aquilo que está no céu. É aquilo que é incorruptível, é aquilo que não estraga, aquilo que não murcha, ao contrário das coisas dessa terra. Por outro lado, tendo como base as verdades da graça, da salvação operada por Jesus Cristo em nossas vidas, com base nisso, Pedro vai nos exortar a viver uma vida de santidade e obediência a Deus nesses tempos difíceis. Esperança, porque estamos sofrendo. Mas nós não vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos viver uma vida santa por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Essa é a finalidade dessa carta. E aí nós vamos para o ponto que eu queria trazer para vocês do verso 2, que a gente vai esmiuçar ele. Ele vai fazer uma saudação trina.
ele vai exaltar aqui a Trindade, cada uma das pessoas da Trindade, agindo em determinada obra no processo da nossa salvação. São esses os 3 pontos que nós vamos ver hoje. Primeiro, Deus Pai agindo, porque nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, quem que nos elege? O Deus Pai. É isso que está escrito ali, que a gente vai ver. E o Deus Espírito? O Deus Espírito é aquele que nos santifica e com uma finalidade, para a obediência ao Filho. E o Deus Filho é aquele que nos salva pela aspersão do seu sangue. Vocês perceberam que tudo isso estava escrito naquele verso 2? Agora que eu pus aqui separadinho, vamos ler de novo, para vocês poderem enxergar como tudo isso está escrito ali. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele vai concluir a saudação, Pedro, né? E já concluindo, a gente pode perceber quais que serão as bases nas quais Pedro vai se apoiar por toda a carta, por todos os capítulos da carta, na sua tarefa de fazer aquilo que a gente viu lá na introdução, de encorajar os irmãos nesse momento de luta, de tristeza, de dor, de sofrimento, de perseguição, que aqueles irmãos estavam passando, mas eu sei que é muito, nós podemos experimentar, e muitos aqui experimentam essa realidade. Qual que é a base que ele vai usar desde o início? A obra eletiva, salvadora e santificadora do Deus Trino. Essa é a base. Desde a saudação, Pedro já vem com teologia bruta já, de cara. Essa é a base na qual ele vai assentar todo aquela carta, essa carta que vai ser uma carta de segurança, de esperança, de exortação, né? Homens que estão sofrendo, feridos, Pedro vai falar, calma, essa momentânea tribulação que nós estamos passando aqui, né? Como a gente sabe, a palavra, tudo isso tem um propósito, nós vamos ser santificados, existe um porquê. Nós temos algo muito maior a nos segurar, a nos preparar, a nos dar suporte. Então, é com base nessa obra salvadora maravilhosa que nós podemos falar tudo aquilo que a gente vai falar a partir daqui. É por isso que eles podem ser encorajados. Se de alguma forma a nossa salvação, a nossa santificação, o nosso caminhar diário dependesse da minha capacidade, da minha força, da minha vontade, irmãos, eu não teria uma palavra de esperança nem para mim, muito menos para vocês. Porque hoje é um final de semana, uma semana, por exemplo, que lá em casa a gente está um pouco mais cansado que o normal. Se eu fosse depender de mim, a vontade era, às vezes, de eu sair de casa, ficar, não querer, reclamar. Vocês conseguem entender que existe algo muito maior que nos motiva, que nos guarda, que nos dá suporte, que faz com que nós possamos andar e caminhar? É com base nessa verdade que nós podemos, de fato, ser consolados e recebermos esperança. Então, primeiro nós vamos falar desse primeiro aspecto. Deus Pai, na nossa obra de salvação. Nós somos eleitos segundo a sua presciência. Ele escreveu isso ali nesse trechinho aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para ficar bem claro. Irmãos, aqui é um texto que é importante que a gente leia, porque há muita gente se confunde, muita gente não consegue compreender o que significa essa expressão. Ela não está só aqui nas Escrituras, ela aparece em outros locais. O irmão Parolim falou um pouco sobre isso quando ele falou dos decretos de Deus, e isso aqui tem tudo a ver com os decretos de Deus. Então, a palavra presciência, ela significa pré-conhecimento. É um prognóstico, né? Até no grego essa é a palavra, né? Prognóstico, é você tentar saber por antecipação alguma coisa, saber antes. Basicamente é isso que significa, saber antes alguma coisa. E muitas pessoas tendem a enxergar essa palavra da perspectiva do homem. Como que eu posso saber de antemão alguma coisa? O homem ele não consegue saber de antemão muitas coisas. Ele pode tentar adivinhar, mas saber ele não sabe. Mas Deus pode. Qual que é o pensamento de muitos grupos no meio evangélico hoje? Especialmente, e irmãos, isso é algo muito recente. Quanto mais o ser humano é trazido para o centro da teologia,
quanto mais as igrejas modernas vão se tornando antropocentristas, ou seja, colocam o homem no centro do culto e tiram Deus, mais e mais cresce a ideia de que quem está no centro e quem é o padrão de todas as coisas é o homem. Quem decide se vai ser salvo ou não é o homem. Quem decide se vai ser santificado ou não é o homem. Mas não é isso que a palavra ensina e não é isso que historicamente a igreja entendeu. A igreja cristã, ortodoxa e verdadeira. Mas cada vez mais isso se torna comum. Quando alguém lê esse texto, às vezes ele tem o seguinte pensamento: Deus ele sabe as coisas de antemão, ele sabe mesmo antes. Por exemplo, a eleição. Deus sabe quem são os eleitos dele, quem serão os salvos. E como que ele sabe isso? Muito simples. Eu já recebi essa pergunta uma vez de um pastor, quando eu perguntei isso para ele. Muito simples. Deus, ele pensa assim, quando ele vai criar o Danilo, vai nascer lá naquele determinado momento, na década de 80, bem lá no comecinho, Deus, ele olhou assim, vamos ver se o Danilo vai ser um eleito ou não, vamos lá. Aí Deus, ele vai olhar os registros dele, 2004, novembro, acampamento lá da comunidade cristã de Maringá, olha lá, ele reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador dele. Esse aqui é um dos meus. Ele volta lá atrás e fala, é um eleito, porque eu vi que ele ia ser salvo. Eu vi que ele ia aceitar a Cristo um dia, logo o Danilo é um eleito. Vocês conseguem perceber que esse tipo de presciência é uma presciência humana? É uma presciência de alguém que está debaixo do tempo e restrito ao tempo. Eu não consigo ver todas as coisas ao mesmo tempo, vocês concordam? Eu não consigo ver passado, presente e futuro. Eu não sou onisciente. Logo, para eu tentar saber alguma coisa que está acontecendo, eu precisaria ir lá no futuro olhar, ver a resposta e depois voltar. Quero saber qual que vai ser o resultado na Mega Sena semana que vem. Eu vou lá na sexta-feira, acho que é cedo, não sei o dia que corre a Mega Sena, eu olho o resultado e volto para cá e jogo na Mega Sena. Entenda, Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo. Deus não está no presente, passado e futuro. Deus vive um eterno já. Deus está fora do tempo, irmãos. Quando a gente pensa qualquer coisa fora disso, nós não estamos entendendo parte dos atributos de Deus. Se você tem confusão em relação a isso, é muito comum que nós tenhamos, porque a primeira reação nossa como seres humanos é exatamente essa. E você não foi o primeiro a ter dúvidas e lutas em relação a isso. Eu vou ler para vocês a Confissão de Fé Batista, que nós subscrevemos aqui, e uns 2, 3 anos atrás, nós estudamos essas partes do decreto e essa questão da presciência e predeterminação. Se você quiser procurar lá no YouTube, a gente tem estudos inteiros sobre isso, né, quando a gente estava estudando a confissão. E veja, 1689, um estudo que foi feito naquele momento por todas as grandes mentes ali, os teólogos daquele momento, e já trazendo coisas que estavam sendo escritas desde antes, esses irmãos eles vão dizer o seguinte: embora Deus saiba tudo quanto pode ou poderá acontecer, em todas as condições possíveis, ele nada decretou por causa do seu conhecimento prévio do futuro ou daquilo que viria a acontecer em determinada situação. A confissão ela deixa muito claro para nós o quê? Deus não foi lá ver o que ia acontecer, voltou e tomou uma decisão. No momento, antes da fundação do mundo, desde os tempos eternos, desde quando o mundo existe, desde quando antes do mundo existir, melhor dizendo, né? Desde quando Deus é Deus, ele decretou todas as coisas, e ele decretou aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos, aqueles que seriam eleitos. Mas é muito confuso, é muito difícil. Irmãos, eu não estou dizendo que essa verdade seja uma verdade fácil de aceitar. Eu não estou dizendo que essa verdade não é uma verdade constrangedora e que, de fato, nos humilha, porque ela é. Não é fácil. Se você tem lutas quanto a isso, a única coisa que eu te peço é leia as Escrituras, a gente vai ler alguns textos. Clame ao Senhor para que Ele te dê direção e graça. Por quê, irmãos? Porque não é fácil mesmo. E essa aqui talvez seja uma das verdades que mais nos sejam ofensivas como ser humano. Mas, irmãos, ela é bíblica. Entender de outra forma iria, em algum aspecto, atacar um dos atributos de Deus, que é a sua soberania e a sua onisciência. Porque a gente vai entender um pouquinho mais agora com a leitura de um texto do irmão Pink. Então, já que como é um assunto muito difícil, eu busquei a ajuda dos universitários, né, de irmãos que sabem mais do que eu. O irmão A.W. Pink viveu no século XIX e morreu no começo do século XX. Ele diz assim:
Deus conhece de antemão o que será, porque Ele decretou o que há de ser. Portanto, afirmar que Deus elege pessoas porque as pré-conhece é inverter a ordem das Escrituras, é pôr o carro na frente dos bois. A verdade é esta: Ele as pré-conhece porque as elegeu. Isso retira da criatura a base ou causa da eleição e a coloca na soberana vontade de Deus. Deus se propôs a eleger certas pessoas, não por haver nelas ou por proceder delas alguma coisa boa, quer concretizada, quer prevista, mas unicamente por seu beneplácito, a sua boa vontade. Basicamente é isso, de uma forma bem mais resumida e muito mais técnica do que eu acabei de explicar para vocês. Quem está no centro da decisão, irmãos, é o Senhor. Mas qual é o critério dele? Aí a gente vai ter a eternidade inteira para tentar tomar coragem e perguntar para ele, né? Se alguém quiser, mas os critérios são deles, não são nossos. Danilo, você me desculpa, eu não aceito o que você falou, esse Pink aí eu nem sei quem é, então não consigo aceitar. Então, agora vem a artilharia mais pesada no caso aqui, tá? Que é Romanos capítulo 9. Eu já vou direto para Romanos, tem outros textos, mas Romanos 9, assim, irmãos, não tem como. E aqui eu quero tratar com esse texto de Romanos capítulo 9, pensando em algo que... Sempre quando eu vejo, por exemplo, os irmãos da confissão, eles tiveram o cuidado de escrever um artigo inteiro só sobre isso. O Espírito Santo, inspirando Paulo, na carta aos Romanos, levou Paulo, inspirado ali pelo Espírito Santo, a escrever de uma maneira muito clara. Por que ele tinha que ser tão expresso, tão claro? Porque naturalmente nós teríamos essa dúvida. Naturalmente nós lutaríamos contra essa verdade. Então Paulo teve que ser extremamente didático, usando inclusive exemplos. Eu ia até fazer ilustração aqui, eu nem vou porque Paulo já deu ilustração, então eu não vou estragar, eu vou usar dele, né? Aqui ele está falando de Esaú e Jacó, os gêmeos. E ele vai falar o quê? A gente sabe da história. Jacó, escolhido por Deus, eleito. Esaú foi um homem que rejeitou o Senhor e foi rejeitado por Deus também. E ele vai dizer o seguinte: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele quem chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Vocês conseguem perceber que até o parênteses, para deixar claro, eles não tinham praticado bem ou mal. Não, é porque ele sabia que Jacó ia fazer o bem e Esaú não. Não! Paulo vem aqui, milênios depois, né, muito tempo depois, e ele vai escrever ali na carta aos Romanos para deixar bem claro. Se há alguma dúvida aí de vocês sobre o critério que Deus usa para salvar Esaú e Jacó, se ainda há alguém que acha que Jacó foi salvo porque ele era um homem de boas obras e Esaú não foi, e não foi por conta do critério da soberania de Deus, eu vou deixar bem claro para esclarecer. E o Senhor usa a palavra dele para fazer isso. Eles não eram nem nascidos, eles não tinham praticado bem ou mal, parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele quem chama. Quem que chama? Deus. Foi Deus que escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Difícil, né? Paulo sabe que ia ser difícil, o Espírito Santo sabe que ia ser difícil. E olha o que ele vai falar. Que diremos, pois? Qual que seria, se você ainda estiver pensando com a cabeça baseada naquilo, na nossa autossuficiência, na questão humana mesmo, você vai falar, mas será que isso é justo? Paulo antecipou essa pergunta. O Espírito Santo, na pena de Paulo, antecipou essa pergunta porque ele sabia que essa pergunta viria. Então, se você tiver com essa pergunta no teu coração, não precisa achar a pior das pessoas do mundo. Meu Deus, como que eu posso? Irmãos, Paulo sabia, o Espírito Santo sabia que muitos lutariam com isso. O que você não pode fazer é se aferrar àquilo que você pensa, àquilo que você quer e à tua vontade, e deixar de lado aquilo que a Escritura é extremamente clara. Se você tem luta contra isso, clame ao Senhor, peça clareza, peça para Ele te dar direção e graça, mas não brigue com as Escrituras, não discuta com as Escrituras, não queira pular Romanos 9 na sua leitura, porque isso aqui é um texto das Escrituras, um texto extremamente claro. Há injustiça da parte de Deus? É a pergunta do interlocutor ali de Paulo. De modo nenhum.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Isso é as Escrituras. É isso que a palavra de Deus diz sobre eleição. Nós somos eleitos pela presciência do Deus Pai antes da fundação do mundo. No momento em que tudo foi decretado, o Senhor decretou essa realidade. Mas eu não consigo entender, Danilo, eu tenho muitas lutas. Clame ao Senhor, mas não discuta com as Escrituras. Você não precisa sair daí pregando. Senhor, eu tenho lutas quanto a isso. E a gente sabe que irmãos têm lutas quanto a isso. O Espírito Santo é o único que pode, de fato, abrir os nossos olhos em relação a isso. E aqui a pergunta é muito clara. Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor nos escolheu? Eu não sei o porquê que Ele escolheu a mim, especificamente, ou qual foi o critério que Ele utilizou. Mas uma coisa eu sei. O porquê foi porque Ele teve compaixão e misericórdia. Agora, por que Ele escolheu A, B ou C, eu não sei. Mas eu sei o porquê. Porque Ele teve compaixão e misericórdia, como aqui Romanos nos ensina. Esse é o único motivo. Ele nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos conheceu nesse sentido bíblico de conhecer, de amar. Né? Esse é o sentido da palavra, a maior parte das vezes, quando Ele usa a palavra conheceu. Por isso Ele nos conheceu, Ele nos chamou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos salvos. E aqui eu quero fazer a minha primeira aplicação da noite, irmãos. Se isso é verdade porque as Escrituras dizem que isso é verdade, nós não fomos eleitos porque eu quis, porque eu decidi, porque eu posso, ou porque foi você. Não, a base da eleição não são as minhas boas obras. Se isso é verdade, nós temos que aprender a ser gratos ao Senhor. Pensa comigo, se a eleição fosse por obras, eu não precisava ser grato a Deus. Se a eleição fosse por obras e eu fosse um homem de boas obras, Deus teria obrigação de me colocar no céu. E se Ele achasse ruim, eu ia processar Ele. Não é assim? Porque é direito meu. Quando você trabalha o mês inteiro, você trabalha o mês todo, chega no fim do mês e seu patrão paga o seu salário, que vocês haviam combinado, você tem que ficar, obrigado, você é um anjo de Deus, muito obrigado por você pagar meu salário. Ele está fazendo algum favor para você? Não, é obrigação. Salário é obrigação de obra que você fez ali no seu trabalho. Queridos, se a salvação fosse por obra, você não tinha motivo nenhum para ser grato a Deus, para ter gratidão a Deus. Mas se a salvação é porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele teve misericórdia de mim e de você, sabe o que eu e você temos que clamar ao Senhor para que isso transborde do nosso coração? Gratidão a Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos, porque nós não merecíamos. Nós recebemos algo do qual nós não só não merecíamos, mas nós éramos indignos. Não era simplesmente, é alguém indiferente, tem indiferente. Não, era alguém que tinha que ser expulso daqui. Tinha que ser mandado para o inferno. Mas não, eu vou amar ele. Eu quero ele. Ele merece o inferno, mas eu quero ele comigo. E não só comigo. Eu quero ele para ser meu filho, para ser adotado por mim, para receber a minha herança. Queridos, isso aqui é motivo de muita alegria. Por isso que assim, eu não me preocupo tanto com essas discussões de predeterminação. Para mim é tão grande e tão maravilhosa essa verdade de que Deus, um dia, olhou para mim e falou, não, ele não vai para o inferno. Ele merece, mas ele não vai. Ele vai ser morto juntamente com Cristo na cruz, ele vai morrer. Em Cristo vai levar sobre ele os pecados do Danilo e eu quero ele para ser meu filho e receber a herança de um filho meu. Irmãos, isso é grande demais para a gente ficar em discussões à toa sobre coisas desnecessárias e que a palavra é tão clara. Então, devemos buscar ter gratidão. E mais uma coisa, se você for verdadeiramente grato a Deus, além disso trazer esperança, paz, tranquilidade, porque quando a gente é grato, irmãos, gratidão é um dos maiores antídotos para a ansiedade. Vai ler Filipenses capítulo 4 e você vai ver isso. Uma pessoa que ora e que é grato a Deus, ela vai
tem uma maneira de lidar com a ansiedade muito mais tranquila do que aquele que nunca se lembra e sempre está murmurando. Mas além dessa vantagem de você crer e ser grato ao Senhor em relação a isso, uma coisa que você tem que entender é o quê? Quem são os eleitos de Deus? Você sabe? Eu não sei. Eu posso crer que Ele me salvou. Se vocês dizem para mim que vocês creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida de vocês, eu creio que vocês são. Mas, irmãos, não existe uma marca nas pessoas dizendo esse é eleito, esse não é eleito. Não existe. Todos podem ser eleitos, todos no sentido, eu estou falando aqui de uma maneira bem figurativa. Você não sabe, em termos potenciais, sabe qual que é o chamado seu e meu? Não é ficar olhando assim, aquele tem cara de eleito. Talvez eu vou falar de Cristo para ele. Talvez ele mereça. Qual que é o chamado meu e seu, que cremos já? Pregar o Evangelho para toda e qualquer pessoa. Você não sabe quem são os eleitos de Deus. Qualquer pessoa pode ser um eleito do Senhor. Então você vai chegar e vai pregar o Evangelho. Se você tem muita segurança na soberania de Deus, na eleição de Deus, Deus elege, é maravilhoso tal, e você não se preocupa em evangelizar ninguém, eu me pergunto o quanto que você compreendeu de onde você foi tirado e onde você foi colocado. O quanto você compreendeu daquilo que você foi salvo. O quanto que você compreendeu do tamanho do amor de Deus e do tamanho da ira que você merecia receber se você não fala disso para ninguém. Se você não discipula ninguém. Se você não conversa com ninguém. Se você vê pessoas indo para o inferno todos os dias ao seu lado e você olha, muito bem, muito bem. Você não sabe quem são os eleitos de Deus. O seu papel é pregar o Evangelho para esses eleitos de Deus. Isso é uma consequência dessa gratidão que nós temos pelo fato de nós termos sido salvos. Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar. Essa profunda saudação, né, que a gente está lendo, a primeira parte ainda, nos traz agora o propósito dessa maravilhosa eleição. Nós somos eleitos, sim. Qual é o propósito disso? Para que o Deus Pai nos elegeu? E aí a gente vai ver o segundo ponto. Nós fomos eleitos para sermos santificados pelo Deus Espírito para a obediência ao Filho. Esse é o propósito da eleição. Eu fui eleito para ser santificado para a obediência ao Filho. E quem faz isso? Espírito Santo. Olha lá. Em santificação do Espírito para a obediência. Eu trouxe aqui mais uma versão, irmãos, as duas versões, essa aqui que eu estou lendo é a Almeida Revista Atualizada, que é a mais comum. Eu vou ler agora na nova versão internacional, na NVI. Alguns irmãos têm, são versões ambas muito boas, mas a forma de escrever, a forma de escrita é um pouquinho diferente. Eu quis trazer a NVI porque nesse ponto específico eu acho que ficou mais claro, mais fluida a leitura. Vamos ler ali na NVI agora. Pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. Está claro agora? Mais claro, né? O texto também era claro, mas aqui acho que ele fica mais claro. Para a obediência a Jesus Cristo. Nós somos eleitos por Deus Pai para obedecermos a Cristo, o Deus Filho. Mas a gente consegue fazer isso? Você consegue obedecer a Deus? Você tenta? Eu tento, não consigo. Luto. Tento de novo, às vezes quero desistir, acho que não vale mais a pena, acho que não vou dar conta. E impressionante que mesmo quando a gente está tentado a desistir, parece que vem algo e nos chacoalha. A gente sabe o que é esse algo. Isso é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos incomoda, né? A gente não consegue obedecer a Deus. Nós temos, ainda que salvos, uma inclinação ainda do nosso coração para o mal. E essa inclinação, ela vai permanecer até o dia do retorno do Senhor, ou o dia que a gente morrer. A gente vai ter essas lutas. A gente não vai conseguir andar uma vida perfeita aqui na Terra. Leandro falou hoje de manhã, né? Citando Agostinho, né? Hoje, como cristãos, você pode não pecar. Isso é uma realidade. Eu posso não pecar porque eu tenho Cristo habitando dentro de mim, mas o meu coração ele ainda é inclinado para o mal. Então isso tem que ser muito claro para a gente não cair em falsos ensinos de perfeição, né? Que você pode encontrar perfeição aqui na Terra, e também do outro lado que você pode viver de qualquer jeito, já que tanto faz. Tanto um quanto o outro são mentiras. Por isso nós somos santificados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tanto nos regenera,
nos levando ao novo nascimento, como é o próprio Espírito também que nos conduz por todo o processo de santificação. Todas as vezes que você está para cometer um pecado e aí você, não vou fazer, ao contrário do que o filme do Pinóquio diz, não foi a sua consciência um grilo falante, é o Espírito Santo. Quando você se arrepende, é o Espírito Santo. Quem te leva ao desejo de praticar boas obras é o Espírito Santo. Quem te capacita é o Espírito Santo. E tudo isso que tem a ver com a caminhada de santificação, irmãos, é o Espírito Santo quem faz. É lógico que da nossa parte nós não enxergamos isso. Eu levanto, às vezes eu estou sem vontade, eu pego a minha Bíblia e leio. E eu vejo, hoje eu li, me esforcei. Quem que se esforçou? O Espírito Santo através de mim. Então isso tem que ficar muito claro, porque a nossa visão ela é diferente daquilo que de fato acontece dentro de nós. Mas só para ficar claro, é o Espírito Santo que faz todo esse processo. Ele que nos capacita e é Ele que nos fortifica em todo esse processo. Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses? Capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, olha a eleição aí, para a salvação. De que forma? Pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade. Eleitos, desde antes da fundação do mundo, para a santificação, agora, aqui é outro apóstolo falando, não é mais Pedro, aqui é Paulo falando. Você vê como a palavra de Deus, ela está sempre numa mesma direção. O irmão Sproul, nos ajudando aqui. Quando o Espírito Santo nos leva à fé em Cristo, ele não para na obra inicial da regeneração ou do novo nascimento. Ele não para aí. A intenção dele não era simplesmente, tiramos ele do inferno, agora larga ele sozinho aí, para o inferno ele já não vai, pelo menos para o inferno ele não vai, então larga ele sozinho. Não. Ele vai nos tratar e ele vai nos capacitar a caminhar no caminho da santificação. Ele também é o arquiteto responsável pela nossa santificação. E o que é, em última instância, ser santificados, irmãos? É isso aqui, sermos conformados à imagem de Cristo. Você vai ser mais santo quanto mais você parecer com Jesus Cristo. A gente vai conseguir atingir essa perfeição em algum momento? Não. O fato de você não conseguir atingir essa perfeição em algum momento aqui nessa vida, e você sabe disso, e eu sei disso, não significa dizer que você deve parar de buscar isso. A nossa meta, o nosso alvo, o Leandro falou isso hoje de manhã, o nosso alvo é continuar olhando para Cristo, para que Ele faça, eu quero ser como Ele, conformado a Ele. O nome disso é santificação. Irmãos, o Senhor vai usar tudo que acontece na sua vida para que isso aconteça. Inclusive, e Pedro vai falar muito disso no texto dele, os sofrimentos. Inclusive as dores. Inclusive os nãos de Deus fazem parte desse processo de santificação para sermos feitos mais e mais à imagem de Jesus. Vocês querem ser mais parecidos com Cristo? Eu também quero. Mas e se para ser mais parecido com Cristo, eventualmente eu ter que passar por algumas dores e sofrimentos como Ele passou? Nunca igual, porque o que Ele passou a gente nunca vai passar. Mas um dia ou outro, o Senhor vai permitir que nós passemos por coisas muito difíceis. Nós estamos dispostos a isso? Irmãos, muitas vezes a gente ora e pede, Senhor, quero ser mais... Tem música, né? Quero ser como Tu, quero ser como Tu. E de repente, a hora que aparece uma luta, tira daqui, Senhor, pelo amor, não quero. Desisto, não quero mais. Queridos, a vida cristã é assim. Por isso que eu amei tanto essa carta, assim, faz um tempo que eu queria trazer para vocês. A gente vai estudar ela toda, porque ela nos ajuda a enxergar essa realidade. Todos nós passamos por lutas, as lutas são difíceis, elas doem. Fingir que não dói é besteira. Fingir que não dá vontade de chorar e deixar de chorar às vezes é bobagem. Tem hora que é para chorar, tem hora que é para sofrer, tem hora que é para pedir ajuda, tem hora que é para falar, Senhor, até quando? Como a gente estudou já, quando a gente viu os salmos de romagem, mas nunca desesperar, nunca parar de confiar, nunca falar, não quero mais. Senhor, está difícil, mas eu me coloco em Tuas mãos. Senhor, eu não sei, eu não consigo enxergar a solução, mas eu quero ser cada vez mais parecido contigo, sabendo que lá no fim da corrida, no alvo, o que a gente vai encontrar? Nosso Senhor. Aquela coroa que não murcha, que não estraga,
que é imperecível, que é incorruptível. Irmãos, é isso que está destinado a nós. Então, que nós possamos experimentar essas dores, essas lutas que fazem parte da corrida, né? Vamos ver Colossenses? O Senhor nos salvou para que pudéssemos obedecer a Cristo, e para isso nós vamos ser santificados pelo Espírito aqui, né? E a vós outros, Colossenses 1, 21, 22, a gente tem estudado nos grupos. E a vós outros também que outrora, em um outro momento, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o propósito. É isso que está destinado a todo aquele que se diz cristão. Você quer ser cristão? Quero. Eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, meu irmão, você começou uma caminhada que tem esse propósito aqui, e o Senhor vai fazer tudo o que for necessário para te levar a esse caminho. Ainda que às vezes essa trilha seja uma trilha de dor, de sofrimento, de não compreensão. Irmãos muito melhores do que nós, muito mais santos do que nós, muito mais compreensão do Evangelho do que nós, sofreram muito mais do que nós. A começar pelos apóstolos. A começar pelos apóstolos. Então, quando a gente vê essas coisas e pensa, queridos, eu sei que não é fácil, e que a dor vem e que a gente chora, mas ter a perspectiva da eternidade faz toda a diferença. A gente olha muito para as circunstâncias, a gente olha muito para o hoje, a gente olha muito para amanhã. Outubro está chegando, é eleição, é Copa do Mundo. Irmãos, a gente vive no hoje, a gente tem que lidar com o hoje. Ok. Mas, queridos, a gente foi feito para a eternidade. Se a nossa esperança está aqui, se a nossa vida está aqui, que esperança que a gente tem? A gente tem que olhar para frente. E, de fato, um povo que sofre, era o caso daqueles irmãos lá da Ásia Menor, e que precisa ser encorajado, Pedro vai usar tudo isso que a gente tem mostrado aqui para ajudá-los a ter esperança. Que eu vou fazer um spoiler lá do capítulo 4. Olha o que ele vai dizer. Se pelo nome de Cristo, 1 Pedro capítulo 4, indo um verso por pregação, isso aqui vai ser em 2058, eu calculei que a gente vai falar, não, estou brincando, agora vai ser mais rápido. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Irmãos, isso aqui é uma realidade para aqueles homens, isso aqui é uma realidade para nós também. Por isso que está nas Escrituras. Se fosse algo só para aquela igreja lá da Ásia Menor, a gente não teria, essa carta não teria sido guardada para nós pelo Espírito Santo. Não teria. Como tantas outras cartas se perderam. Essa daqui ela foi guardada porque ela fala para nós. E por último, Deus Filho. Nós fomos salvos pela aspersão do seu sangue. Mas aqui eu só queria fazer uma breve aplicação antes desse segundo ponto. Se a nossa santificação se dá pela obra do Espírito Santo de Deus, eu tenho alguma coisa para me gloriar? Eu tenho algum motivo para me achar melhor do que o irmão Daniel? Eu sou melhor que ele, porque eu faço isso, eu faço aquilo, Eu tenho algum motivo para me orgulhar, para me colocar como superior a alguém? Nenhum. Porque se eu tenho caminhado um pouco mais distante nessa caminhada da santificação do que a minha irmã, se isso é realidade, de quem que é a glória? Do Espírito Santo, não é minha. Então, irmãos, a gente tem que aprender a ser humilde. Existe um lugar, e isso é muito triste, um dos lugares onde você vê o orgulho levado a maiores extremos, pessoas se digladiando, achando, eu sou melhor que você, eu sou mais santo, eu tenho mais obras, eu sou melhor, e as pessoas querendo alçar posições de maior e maior destaque porque se acham superiores. Sabe onde é? Na igreja. Isso é uma tristeza. A igreja deveria ser o lugar onde a gente pudesse enxergar mais humildade. O nosso exemplo maior, que é o nosso alvo, é Cristo, aquele que se humilhou totalmente. A gente, ao invés de olhar para Cristo e buscar nele um exemplo de humilhação,
o que nos leva à humildade, isso nos leva ao orgulho. O fato do Espírito Santo ser aquele que nos capacita em toda boa obra deve nos levar à humildade. Ah, mas, Danilo, não tem situações em que talvez eu esteja andando mais do que o outro e o outro está caindo? Sim, existe. A gente não está no mesmo ponto da certificação. Agora, se você vê isso, ao invés de você julgar o seu irmão, apontar o dedo para ele e falar assim, como eu sou bom, ainda bem que eu não sou como ele, né, como o fariseu disse, sabe o que você pode fazer? Orar por esse irmão. Você pode chegar perto desse irmão, conversar com esse irmão, ajudar esse irmão, discipular esse irmão, perguntar se ele precisa de ajuda. Você está disposto a fazer isso? Vocês entendem? É isso que se exige de nós como cristãos. É assim que a igreja cresce. É assim, cresce não em tamanho. Essa nunca foi a preocupação, mas crescer de maneira orgânica. Como uma criança cresce, se torna adolescente, se torna um jovem, é assim que nós devemos agir. É isso que deve ser esperado de nós. Sem julgamento. Eu sou melhor que você, eu sou mais santo que você. Eu não quero você andando perto de mim. Não é assim que o nosso Senhor nos ensinou. Se Jesus Cristo pensasse assim, ele estaria sozinho lá na eternidade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sozinho, não os três, e nenhum de nós estaríamos com ele, de forma alguma, porque nenhum de nós merecíamos, né? E a próxima pergunta é como ele nos salvou, e aí eu já falei, né? O Deus Filho, nós fomos salvos pela aspersão do seu sangue, né? Que é o final aqui, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Só para lembrar a aspersão, Êxodo capítulo 24, esse termo, aspersão do sangue, ele é muito usado no Velho Testamento. O Velho Testamento usa muito essa expressão quando havia ainda os sacrifícios de animais. Então, Moisés, versos 6 a 8, só para vocês lembrarem, Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade ele aspergiu, a mesma palavra, aspersão, é você jogar. Aspergiu sobre o altar. Do quê? O sangue. Ele aspergiu com o sangue dos animais, aquele altar que existia ali naquele momento. Depois ele pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com estas palavras. A gente vai celebrar a ceia daqui a pouco. Vocês se lembram de alguma coisa? O sangue da aliança que o Senhor fez com vocês? Hoje a gente vai celebrar a nova aliança. Pelo sangue também, mas não mais sangue de animais, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso aqui era só uma sombra que apontava para o sacrifício perfeito que não precisava mais ser repetido. Como a gente vê lá em Hebreus 11, 28, eu vou ler aqui 2 textos de Hebreus. Assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E no verso 12, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. A aspersão do sangue de Jesus Cristo, ele vem e completa, e de uma maneira clara e definitiva, tudo aquilo que aquelas sombras do Antigo Testamento apontavam. É o sangue dele, através do sangue dele, que eu e você fomos salvos, fomos redimidos. Concluindo então, irmãos, aquele povo estava passando por diversas lutas. A gente já falou sobre isso. Só que eles podiam descansar dessas verdades. Eles são amados desde antes da fundação do mundo. Eles foram salvos pelo sangue de Jesus e eles são santificados e sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é maravilhoso nisso é porque isso não é só para eles, isso é para mim e para você, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você também pode ter esperança, você pode descansar, você pode ser grato e você pode confiar. Porque essa realidade é uma realidade para nós. Nós temos lutas, nós vamos ser atribulados, perseguidos, injuriados. Se você não está passando por isso, dê glória a Deus, mas pode ser que daqui a pouco isso mude, tá bom? Não passar por lutas não é um sinônimo de bênção na sua vida. Se fosse assim, Pedro, Paulo, João, Jesus não seriam homens de bênção, e eles eram, e eles passaram por muitas lutas, né? Mas confie no Senhor. Aqueles irmãos lá da Ásia Menor, né? Estavam passando por todas essas lutas. Pedro, ele vai se lembrar de toda essa realidade.
que a gente acabou de falar, dessa maravilhosa salvação operada por Deus, desde antes da fundação do mundo. E a partir dessa verdade, ele vai dizer o quê? Aí vem a saudação mesmo, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. A gente fala muito, né? Graça e paz, graça e paz, graça e paz. E a gente tem que falar, pode falar graça e paz. Mas, irmãos, que a gente possa aprender a falar isso com discernimento. Pedro teve esse discernimento aqui. Olha a base que ele deu para nós. Onde ele foi lá antes da fundação do mundo, nos decretos de Deus. Ele foi lá na santificação. Ele olhou para a morte de Cristo na cruz. E ele fala, baseado nisso, nessa grande realidade, na obra do Deus Trino, na vida de vocês, graça e paz vos sejam multiplicadas. E essa é a saudação deles. Eu queria que todas as vezes que você chegasse aqui na igreja, encontrasse o seu irmão e falasse graça e paz, ainda que fosse por um pouquinho, você lembrasse de tudo isso que a gente falou. Que tamanho de coisa que está envolvido para que a gente possa dizer para o meu irmão, graça e paz. Não é pouca coisa, irmãos. Não é só um cumprimento. Que não se torne um cumprimento. Eu não estou falando para você parar de falar. Fale, mas pense nisso antes de você falar. Que isso é maravilhoso demais, é algo muito maravilhoso.